Salve, salve! Você está se chegando no 5º episódio do podcast Segredo das Margens. As histórias não contadas pela quebrada, você ouve aqui. Lembrando que esse podcast é realizado pelo Você Repórter da Periferia 2.0, programa de formação e inclusão produtiva criado pelo coletivo Desenrola e Não Me Enrola. Vocês estão ligados, né? Que o Desenrola é um coletivo de comunicação periférica que produz conteúdos, formações, pesquisas a partir das identidades culturais dos sujeitos e territórios periféricos. Estamos aqui produzindo o podcast Segredo das Margens, eu, Vitória Guilhermina, que moro lá no Rio Pequeno, na Zona Oeste, e que sou conhecida como a pessoa das discussões sobre direito à cidade e território. E a comunicação de quebrada tá em tudo que eu sou. Tenho feito isso através da escrita, do audiovisual e agora pedindo a licença de vocês para chegar na voz com esse podcast. E já vou avisando, eu que vou estar apresentando esse episódio hoje, mas tá suave que eu tô ao lado das minhas parceiras, Tamires e Luana. E aí, galera? Aqui é a Tamires Rodrigues. Sou aqui da Zona Show, mais conhecida como Jardim Ângela. Uma das coisas que mais curto fazer é escutar música, estar com os amigos e pessoas que eu gosto, e contar histórias, tendo como contextos periféricos. Quando posso, gosto de falar sobre a lua, viagem no tempo, tecnologia. Quase sempre penso em como juntar tudo isso e transformar numa história. E aí, pessoal? Eu sou a Luana Santos, moradora do Varginha. Aquele lugar do extremo sul da cidade, sabe? Que todo mundo fala, mas você mora longe, hein? Sou comunicadora da Quebrada, apaixonada por som, audiovisual e ainda me arrisco um pouco no mundo gamer. Gente, estamos em todas as redes sociais como Desenrola e Não Me Enrola. Vamos deixar os links aí na descrição. Sigam e compartilhem. Vamos fomentar as criações de Quebrada. Meus olhos cansados. Você já ouviu falar em linguagem neutra? Ouviu ou leu termos como todes, amigues, elos, diles e iles? A linguagem neutra é a base de reivindicações da comunidade LGBTQIA+, daqueles que não se identificam de forma binária. Mas espera aí, o que é binariedade? Binariedade é o que comporta dois lados, ou seja, é a nossa construção social que faz entender gênero apenas como homem e mulher, como se tivesse apenas duas possibilidades de existir, né? Essa luta, então, se propõe que outras identidades de gênero sejam contempladas dentro da nossa linguagem. Assim, passa-se a usar as letras como E ou U, em vez de somente A ou O na língua, reforçando que existem outras pluralidades de gênero, além do masculino e feminino. E pode até parecer estranho, já que boa parte das palavras na língua portuguesa já são femininas ou masculinas, mas esse estranhamento que causa nos nossos ouvidos já faz parte de uma mudança. Vamos com calma. Fazer a concordância com ele pode ser difícil. Ele é bonite, bonito ou bonita. Ele é amigue, amigo ou amiga. Ele é aliade, aliado ou aliada. O ele vem no lugar de ele ou ela, para que o pronome não tenha gênero. E também usamos aqui o e no lugar de a e o, para que esses adjetivos também não expressem gêneros. Então fica, ele é bonite, ele é amigue, ele é aliade. A língua, ela é um espaço de disputa e de poder. Então quando a gente faz uso dessa linguagem, excluindo o outro, não estamos só invisibilizando, estamos excluindo a sua identidade, a sua própria vida. Por isso, propomos esse exercício de entender como o outro quer ser chamado. Apresentade, basta perguntar. Essa pergunta também é uma decisão política. Isso porque usar os termos como u ou e no final de uma palavra diz muito menos sobre mudar um idioma e muito mais sobre respeitar as múltiplas existências, sabe? Mas se ficou muito confuso até aqui, fica de boa, que ao longo desse episódio vamos conversar com pessoas que vão compartilhar um pouco mais a fundo com a gente sobre esse lugar, que ainda é preciso se escutar e aprender bastante. Com isso, conto a vocês que o episódio de hoje tá bem diferente. Dessa vez, não recebemos uma história no nosso zap, mas convidamos aqui Alex Silva para deschavar essas ideias com a gente. Alex, que mora no Taboão da Serra, é uma bicha não binária
ilustrador e design gráfico. Segredos das margens. Salve, Alex, tudo bem? Queria falar primeiro que é uma satisfação receber você aqui e principalmente nesse episódio onde a gente vem muito de um lugar de tentar abrir um espaço mesmo pra a gente chavar essas ideias, principalmente entendendo que a gente, enquanto corpo cis, não vamos conseguir falar disso com tanta propriedade. Então a gente tá muito feliz em receber você e aí a gente queria que você se apresentasse. Eu queria fazer uma pergunta, acho que deixar bem claro que eu também tô nesse lugar de aprendizagem, assim como as meninas, sobre a linguagem neutra, sobre usar os pronomes. Isso também ainda é um pouco confuso na minha cabeça. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como você prefere, qual é o seu pronome, como você prefere ser chamada. E aí a gente e já se apresentasse também, contasse um pouquinho da sua caminhada, um pouquinho da sua vivência. E aí a gente vai desenrolando nas perguntas, tranquilo? Tranquilo, oiê, meu nome é Alex, Alexandre, também conhecido como Kisha Cota, e Kendra Carter, que é a minha drag. Meus pronomes são todos, tá? Eu atendo por ele, ela, elo, ile, dile e o que vier, sendo tratado com respeito. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra mim o que a linguagem neutra representa na sua vida, tá ligado? Se você usa, se você sempre usou, e quando começou, quando veio isso pra você, quando você se entendeu, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho de como você se entendeu como um corpo não binário. Minha memória é um pouco ruim, tá? Eu lembro que eu me percebi como uma pessoa não binária entre o finalzinho de 2016, finalzinho eu digo dezembro mesmo, e abril e maio de 2017, que foi quando eu comecei a fazer drag, comecei a... logo depois de me aceitar e entender como uma pessoa LGBT, foi quando eu caí de cabeça dentro disso. Que basicamente o que faltava pra me sentir livre, pra ter as minhas escolhas, sejam elas quais fossem, era entender que eu sou uma pessoa LGBT e gostar desse traço meu. Na época era um traço que eu tentava esconder, que eu apagava, que eu desassociava totalmente. E aí eu lembro que o drag me trouxe isso. A arte drag, comecei a fazer drag, assisti o RuPaul, conheci a Pablo. Primeiro a Pablo, depois o RuPaul, tá? E aí comprei maquiagem, comprei uma peruca. E aí eu comecei a me ver diferente, tá? Ali foi também quando eu conheci a Briana Nesk, que na época era youtuber, e ela falava muito sobre gênero neutro, não binário, bigênero, que eu relembrei agora que existe, e tinha o Lui Ponto, que é um outro youtuber também, que falava também dessas questões na época, que eu assistia no finalzinho de 2016, 2017. E aí eu, através da arte drag, né, pelo artifício cênico, vamos dizer assim, eu fui me percebendo como uma pessoa que não me contemplava somente pelo gênero masculino. E aí dentro desse momento de curtir o drag e não me entender só como masculino, foi quando eu me entendi a primeira vez. Conversei, eu acho que na época, com meu pai sobre isso, mas foi a única vez que a gente falou sobre, a gente nunca mais tocou no assunto, por várias questões. E aí foi um outro negócio que foi, por exemplo, se entender, se aceitar e se expressar, entender como se expressar, sabe? E aí, pontuando, eu queria que você trouxesse um pouquinho por esse lugar até da linguagem. E aí, se você usa os pronomes neutros, né? Como que é isso na sua vida? A linguagem neutra, a questão dos pronomes. E eu conheci o pronome neutro não faz tanto tempo assim. Por exemplo, eu aprendi sobre ser o que era a não binariedade em 2017, mas eu fui ouvir sobre o pronome neutro em 2019, por exemplo. Então, ainda assim, é tudo muito recente. E aí eu uso, às vezes, uso com algumas pessoas específicas que eu sei que gostam, que preferem,
que a gente use o pronome neutro e é muito legal, mas minha relação com ele é como os outros, me identifico e pode me chamar. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, queria que você comentasse, na verdade, como que é, assim, então, ser um corpo não binário na quebrada e um corpo preto, assim. Queria que você comentasse um pouquinho, assim, nesse sentido. Doido quando você é uma pessoa negra, é doido assim, chega a ser aterrorizador. Boa parte da gente ser uma pessoa negra e ser uma pessoa LGBT no Brasil, esses dois fatos. Quando isso se junta, triplica, sabe? Não dobra, triplica. E quando você é periférico, putz, sabe? Pra fechar, por exemplo, pra fechar esse bingo que a gente comenta e brinca, só faltava ser mulher cis e nordestina, sabe? Porque seria assim, o bingo completo do tenebroso pro brasileiro. E aí se entender como jovem negro no Brasil foi uma coisa, e se entender como jovem LGBT foi outra. Que realmente não, por exemplo, para mim na época, não dava pra ser os dois juntos. Não tinha como, não tinha muita referência de pessoas pretas, de bichas pretas na mídia ou por aí. Tipo, a gente via pelo YouTube, se a gente procurasse bem, cavucasse bastante, sabe? Se o algoritmo, assim, tivesse de bom humor no dia, sabe? E aí foi um processo de me entender primeiro como um jovem negro, que foi em 2000 isso aconteceu em 2016, antes de me entender como pessoa LGBT, foi nesse processo. E depois, tudo por causa da Beyoncé, pelo Lemonade. O Lemonade, ele impactou muito a forma como eu me via na época e me autoconhecia. E aí foi seguido. E eu gosto muito dessa parte da minha trajetória, porque eu sou negro desde criança, desde que nasci, mas, entre aspas, pra sociedade eu não sou LGBT desde que eu nasci. Entendeu? Muito foda. E aí foi uma série de coisinhas e pessoas que ia me puxando que ia unindo esses dois lados. Porque na época eu não conhecia muitas pessoas pretas LGBTs, e as referências eram todas brancas, do mundo pop, tanto que eu lembro que eu assistia youtubers gays e brancos, que na época o Spartacus estava começando, eu também assistia. Mas o Spartacus sempre teve uma pegada mais séria nos vídeos dele. E eu sou mais caricata, uma comédia, sabe? Piadista. Então eu procurava conteúdos que fosse sobre um humor. E que esse humor não fosse sobre pessoas pretas e LGBT, sabe? Como muita gente faz agora. E aí foi essa junção de várias pessoinhas. Eu lembro que no comecinho de 2017 eu conheci... Não foi nem em 2017, minto. No final, em 2016, eu conheci a Linda Quebrada. Eu lembro que eu conheci pelo Facebook uma amiga minha de escola, de 5ª série. Participou do clipe Enviadecer dela. Foi aí que eu conheci. Isso foi muito parte do meu processo como pessoa LGBT, logo depois do Lemonade, sabe? E aí eu, ver uma pessoa que era muito próxima de mim, uma bicha preta, que tava no clipe, extremamente bem bicha mesmo, com um shortinho enfiado no cuzão, sabe? Aquilo foi incrível pra mim, tanto que, uma das minhas músicas preferidas dela. E depois ter conhecido ela, pessoalmente, em 2017, num Transsaral, que teve no Arouche, foi incrível. E aí vinha também aquele boom drag, que tinha a Pablo, vinha a Lia, vinha a Glória começando com o álbum dela, O Proceder. Caso vocês nunca escutaram, por favor, escutam, é incrível. E foi isso que eu fui me percebendo mais e mais e mais. Mas ainda assim sentia que era algo dois mundos, sabe? Aqui eu sou negro e aqui eu sou LGBT. Mas nunca era, sabe, a persona que eu sou hoje, que é preta e LGBT, ou LGBT e preta.
Esse podcast, além do nome Segredo das Margens, ele vem muito de um lugar de tentar trazer as discussões até as pessoas, sabe? E de também tentar trazer as pessoas que a gente entende que tem as histórias não contadas ou invisibilizadas. E aí eu queria que você contasse um pouco se você entende a não binariedade como um segredo ou em um lugar invisibilizado e por que ainda tá nesse lugar. Eu vejo essa pergunta com 2 pontos de vista. Das pessoas que sabem da existência da não binariedade e a pessoa que não sabe. Eu não vou colocar, por exemplo, aqui juízo de fato ou valor sobre o porquê elas sabem ou porquê não sabem, tá? E aí entrar no campo as pessoas que não sabem da existência da não binariedade porque elas não entendem esse sistema como binário. Eles não entendem a forma binária como a gente é ensinado, crescido ou vive. E aí acaba que passa pelos pontos de, tipo... como a gente vai falar sobre essa binariedade? Como a gente vai falar que chá revelação é transfóbico pra caralho? E aí acaba sendo inviabilizado por quem sabe da existência e não concorda, reluta e discute na internet, por exemplo, que pronome neutro é errado ou coisas do tipo. E por quem não sabe, não entende, então não é uma discussão que chegaria nela. Por diversos pontos. As pessoas que estão em volta dela não vão conversar sobre isso, o algoritmo não entregaria alguma coisa sobre isso pra ela. É foda, porque acaba sendo uma questão extremamente importante quando se trata de pessoas que estão sendo agredidas verbalmente todo dia, sabe? Porque vai acabando com a pessoa por dentro e de pouquinho em pouquinho. E uma outra coisa é que às vezes a gente ouve muito dizer assim, o quanto tem gente homofóbica, o quanto tem gente transfóbica na quebrada, né? Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, assim. E ao mesmo tempo, pra mim, pelo menos, é muito doido e muito contraditório, né? Porque tem muita gente que também é não binária, que também é gay, que também é trans, que também é sapatão, que é travesti na quebrada. Tipo, eu vejo muito a quebrada num lugar muito LGBT, né? Tem muitas pessoas LGBTs na quebrada. Mas também eu vejo como é uma coisa que não é discutida, né? Que não é falada, não é pontuada. E aí eu sempre fico pensando em como a gente consegue trazer essa discussão pra perto, sabe? Como a gente consegue tornar esses debates acessíveis até, sabe? Como falar sobre a linguagem neutra, falar sobre o corpo não binário de uma forma próxima, tá ligado? Você consegue visualizar Sim. isso? Uma coisa que eu aprendi na faculdade, em aula de comunicação, assim, essa palhaçada, é que pra você falar com alguém que é totalmente diferente de você, acessar essa pessoa, você precisa acessar com a linguagem dessa pessoa. E isso pra gente também é muito difícil, porque nós como LGBTs aprendemos a falar, a viver na linguagem deles, no estilo de vida deles. E quando a gente percebe o quão bom é não viver no estilo de vida deles, falar a linguagem deles, a gente se imerge na nossa realidade, a gente aprende um outro mundo, um novo dialeto, novas pessoas, novas experiências, e acaba que a gente desassocia ou esquece ou só joga fora tudo que a gente aprendeu antes. Todo esse contexto assim que a gente ainda usa em espaços que não são os nossos, que a gente não tá confortável para ser quem a gente é, mas a gente não consegue acessar. É disruptivo pra ela. Então um exemplo bom é tipo como se fosse aquele pato horroroso da Fiesp que tinha antigamente, que não falava nada, não fazia nada, era só o pato enorme lá. Mas quem passar lá todo dia sem saber o que fica na cabeça. E se ele ouve alguma coisa, uma conversinha, sei lá, tipo no banco de trás do ônibus ou na TV, ele vai associar com aquilo e aí ele vai ter o seu juízo de valor, por exemplo. Então, eu acho que a melhor forma da gente trazer essa discussão é indo aos poucos. Aos poucos e sempre mostrando, todo dia mostrando ou a mesma coisa ou uma coisa nova. Por exemplo, se fala que a periferia é muito homofóbica, muito transfóbica, e aí bate de frente com a periferia tem muita bicha, tem muita trans, tem muito travesti, e
É doido, por exemplo, eu como bicha não binária me sinto extremamente mais confortável na periferia, onde eu moro, do que no centro da cidade, que é dito não, né? Vou falar com todas as palavras como que é um local gay friendly, porque ele é gay friendly. E quando você não tá no espectro gay, ele pode ser agressivo pra você ou pra qualquer outra sigla. E, tipo, a gente vê casos, a gente ouve casos, presencia casos de homofobia em todos os lugares. E na periferia não é diferente, principalmente porque entende-se, entre muitas aspas, que não existe acesso à informação na periferia. Mas as pessoas sabem, na periferia a informação, tipo, ela chega, às vezes muito fragmentada, às vezes assim, com muitas falhas, muitos ruídos, mas quem tá na periferia tem a vivência. Então ele acaba normalizando. Por exemplo, minha avó, vou citar minha avó, tem quase uns 70 anos, a filha dela é sapatão. Então ela sendo cristã, evangélica, fervorosa, de cantar e tudo na igrejinha dela lá, mas sempre teve muito contato com travesti, por causa da minha tia, sabe? Então, tipo, minha avó provavelmente ela tem as questões dela, mas aquilo tá normalizado de uma maneira diferente pra ela. Entendeu? Por exemplo, quando eu vou lá, ela tem muito medo de eu sofrer alguma coisa. Porque eu vou de peruca, às vezes eu boto uma maquiagem. Tento nunca ir com uma roupa muito... porque, né, a gente não quer... Estou indo ver minha avó, não quero não quero ter problemas com isso, por mais que lá perto tenha um tio extremamente homofóbico e tal, mas, tipo, não é um problema que eu quero ter, mas eu também não quero deixar de ser quem sou. E isso é uma coisa boa da não binariedade. Eu poder me explorar, me expressar de várias formas, com várias roupas, vários cabelos, vários acessórios, a maquiagem, unha e pipipipopopó. E essa é a forma que eu acho mais justa com a gente, que pede por essa igualdade, que pede por esse conhecimento de todo mundo, e pro outro que vai receber isso, porque acaba sendo disruptivo. Tipo, eu penso muito no meu pai, que pra ele foi muitos baques de uma vez. Tipo, em 2016 eu falando que era LGBT, no começo de 2017 eu falando que era drag, e aí em abril eu falando que era não binário, e aí, tipo, pra ele nunca foi uma questão, nenhuma dessas coisas, foi, tipo, socos atrás de socos. Mas eu também não sabia me expressar, não entendia essa forma de chegar nele pra explicar e falar. Ainda não sei, porque, por exemplo, meu pai é virginiano, então ele gosta das coisas muito explicadas. E tem coisa que você não consegue explicar, não precisa de explicação. Não tem porquê eu entender o porquê eu sou não binário. Queria fazer uma pergunta também. Quando você falou que você pode usar todos os pronomes, ele, ela, enfim, e você gosta dessa confusão que dá na cabeça das pessoas. E eu fiquei me perguntando como que você chegou nessa conclusão, por que você gosta dessa confusão? Acho que essa confusão veio muito da arte drag. Nada mais disruptivo do que um homem de peruca. Eu acho que eu ouvi uma drag falando isso. Nada mais impacta do que um homem com roupa de mulher, com maquiagem, com peruca, com aquela produção toda. E na época era uma coisa muito fechada, era literalmente a caixinha. Eu estava de drag e eu era ela. Eu tirava o drag saía, eu era ele. Sabe? Isso me incomodava de algumas formas, do tipo, ainda mais entender que minha drag, eu tive umas crises existenciais de entender se, sou drag ou sou trans, sou uma mulher trans. Quando, por exemplo, minhas vivências como drag eram mais divertidas e legais e melhores de toda forma possível do que minhas vivências quando eu não estava de drag. Por exemplo, aí muito da aura não binária veio muito dessa briga entre entender que
Eu de drag também sou eu. Eu sem drag também sou eu. Muitas coisas que eu vi quando eu tava pesquisando sobre linguagem, porque entrando nesse lugar também de que eu infelizmente sofri todas essas doutrinações e tenho muita dificuldade, mas tava muito pesquisando, nossa, mas linguagem neutra é babaquice. Ah, mas aí a gente tá colocando outras linguagens. E aí eu vi que é a mesma lógica que fala sobre o dialeto periférico, é a mesma lógica que fala sobre a gíria, é a mesma lógica que fala sobre uma pessoa nordestina, que ela tem que mudar o dialeto dela, tá ligado? E todas essas pessoas é tipo numa comunidade que as pessoas querem oprimir. Por quê? Porque ainda a gente acha que a língua portuguesa, clara, que não é acessível pra gente, porque às vezes eu não tive nem professor na escola, é a que tem que predominar. Mas aí acho que tenho certeza que é uma coisa muito colonizadora, tá? De falar que a gente tem que fazer isso. E eu vejo a linguagem neutra como um manifesto mesmo de falar assim, não, eu sou contra essa cultura, eu sou contra todas essas doutrinações que é imposto a mim e que não me contempla. Eu fico pensando muito até em pequenos passos, sabe? De como a gente, então, consegue fazer com que isso chegue para nossas mães, para nossa quebrada. Eu acho que esses passos de conversar com as pessoas, eu acho que é muito mais você ter essas conversas, você, sabe, se abrir sobre esses temas. Porque quando que a gente começou a conversar sobre como que a gente teve essas questões de gênero, de sexualidade, como a gente se enxergava, sempre veio nesse lugar, eu me senti muito reprimida, as pessoas não me escutavam, as pessoas eu era essa imposição. Então eu fico pensando que é uma coisa que tá dentro da gente, essas questões, essas reflexões, esses surtos, só que a gente não fala. Então eu acredito muito nesse poder da conversa pra trazer pra perto, sabe? De como que a gente tá ali na comunicação. Eu mesma penso muito no meu papel enquanto comunicadora, sabe? Tipo, enquanto uma pessoa que gosta de música, que gosta de audiovisual, que gosta de som, que gosta e trabalha disso. Como que eu penso isso? Como eu me comunico para as pessoas? Como que eu uso isso para me comunicar e para falar das coisas que são importantes? Então, acho que são várias reflexões que ficam abertas. Mano, é muito louco ouvir vocês assim, e principalmente você também, Ale, quando você fala que a vivência também traz pra perto, né? O quanto a sua avó, ela tem outras definições desse corpo a partir, por exemplo, do contato que ela tem, né? E eu também acredito o quanto trazer pra perto também é trazer como referência, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, eu percebo muito isso também até na minha mãe, por exemplo, o quanto ter essas referências na vida dela e colocar como referência mesmo, tipo, essa pessoa, ela é trans, essa pessoa, ela é travesti, muda o próprio olhar dela, sabe? E o quanto ela fica mais, o que é isso? Sabe, tipo, quanto que eu acredito muito no processo de como questionar as pessoas também sobre isso aproxima de alguma forma, sabe? E eu fico muito nas palavras da Luana, assim, de como eu tô acreditando muito, inclusive, nesse podcast, nessa troca de ideia que a gente tá tendo aqui, como uma semeadora também, pra que a gente consiga se perceber, não só a gente que tá ouvindo o nosso próprio corpo, mas o corpo do outro também, sabe? Como o outro tá se colocando no mundo, assim, como o outro quer ser referenciado no mundo, sabe? E que, sei lá, a gente consiga olhar pros nossos sobrinhos, pros nossos filhos, pros nossos netos, ou sei lá, até pros nossos primos, com o olhar que ele tá se colocando, né? A gente respeite essa identidade. Teve uma vez que eu fui num show bem aleatório, num show da Linda Quebrada. E eu tava, tipo, na virada cultural à noite. Aí eu e um amigo meu viu a Linda Quebrada, era um show chamado Trava-Língua. E aí, ela, tipo, começava a falar muitas coisas muito rápido. E aí, a gente, tipo, não conseguia entender o que ela tava falando. Mas pra mim, tipo, ela tava se expressando de uma maneira muito foda. E quem tava do lado dela era o Jupe do Bairro. E eu não conhecia a Linda Quebrada naquela época, eu não conhecia também a Jupe do Bairro. E aí eu falei assim pro meu amigo, mano, sei lá, ela parece que, tipo, ela tava existindo no máximo dela, tá ligado? Era, tipo, uma maneira de se expressar que, tipo, muito forte. E depois eu comecei a ouvir o álbum dela e eu vi que ela falava muito sobre linguagem. Tá ligado? Eu vi que ela falava muito desse ponto, sabe? De se expressar e de ter a própria linguagem dela com as próprias vivências. Às vezes que eu sinto também falta de informação, tá ligado?
Tipo, eu vejo algumas coisas no TikTok e, tipo, no Instagram, mas, tipo, não tem dados públicos falando sobre isso, sabe? Se a gente for ver, a maior parte das coisas que tem, tipo, do público falando sobre isso é, tipo, das leis querendo proibir a linguagem neutra ou ideologia. E eu penso nesse poder dessa linguagem, eu penso quanto que a gente tem que ensinar o nosso cérebro a reaprender isso cada vez mais, que pra gente conseguir expandir mesmo. Expandir, tipo, esse movimento, tá ligado? Acho que entra muito numa frase que eu vi na exposição da Carolina, que é trair a linguagem, mas emancipei o movimento. Já tá traindo muita coisa, né? Além da linguagem. Acho que só existir, a gente já tá traindo todo um condicionamento. E aí eu acho que a linguagem, ela vem junto com... Não lembro o que falou, eu não lembro o que falou, mas eu lembro que isso ficou na minha cabeça. É o quando a gente não percebe o outro, sabe? Por exemplo, sobre o pronome neutro. Meu pronome é neutro. Como a pessoa vai respeitar isso de fato em mim? Pra entender que ela precisa de uma reeducação, ela precisa se esforçar de fato pra... às vezes nem jogar fora o que ela já sabe, mas pra incluir uma coisa nova dentro do que a gente já tem. A pessoa trans também sente quando aquilo não é... A desculpa não é genuína também. Genuína, às vezes, até sem querer, sabe? Mas acho que isso. E queria indicar um Instagram muito legal sobre, que é o @gênerofluidobr. Que ele fala muito sobre gênero e sexualidade dentro dessa fluidez que a gente está ensinado a ir contra agora. Reensinando a ir contra. Segredos das margens. É isso, então. A gente agradece muito de coração por você ter topado, por você estar aqui, trocar essa ideia com a gente. Eu tenho certeza que é um episódio muito especial e muito importante, principalmente. E aí, no mais, é isso, assim, a gente agradece de coração. E aí, a gente ia até pedir, se você quer deixar o seu @, divulgar o seu trampo, enfim, também pode deixar aí, sua rede social, pra galera, como a gente encontra. Eu quero agradecer o espaço, porque foi incrível, tava muito nervoso de falar sobre e tal, porque normalmente eu não falo. Até porque eu não gosto, gera perguntas, sempre num lugar, em momentos desconfortáveis para se realizar esse tipo de discussão. Eu quero agradecer, eu adorei a vibe do momento, eu adorei estar aqui com vocês, a energia que vocês emanam. E vocês podem me encontrar pelo @Kishakota, tá? KISHAKOTA. E por lá tem também meu Instagram de artes, que é Alexandre, sem o E com o X no lugar, .png. Segredos das margens. E com isso, hoje nós convidamos o Júpiter para trocar uma ideia com a gente. Ele é um homem trans, não binário, MC, designer e também morador da Brasilândia, lá na Zona Norte. E desde 2016, Júpiter se uniu com Sara Donato para dar vida ao rap plus size, abordando o empoderamento como arma na luta contra as opressões. Júpiter ministra palestras sobre gordofobia, nome dado ao comportamento de julgar, maltratar e tratar alguém como inferior pelo fato da pessoa ser gorda. E transgeneridade, que fala sobre a identidade de gênero de uma pessoa, que pode ser diferente ao sexo que foi atribuído ao nascer. Além disso, Júpiter também realiza workshops sobre a linguagem neutra e não binariedade. E quem vai seguir na voz hoje com a entrevista é a Tamires. É um prazer receber você aqui nesse episódio do podcast. Júpiter, o que seria uma pessoa dona de um corpo não binário e o que é o não binarismo? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, muito prazer. Pra quem não me conhece, sou o Júpiter, né? Sou uma pessoa trans, não binário, né? Transmasculino, né? Denominado também boy seta, vixe, várias coisas, mas... Enfim, vamos ao que interessa, linguagem neutra. Então, uma pessoa que é dona de um corpo não binário, né? Eu acho muito estranho ficar colocando um corpo não binário. Porque apesar de fato, uma pessoa não binária estar sendo, né, carregando isso junto ao seu corpo, né, nossa identidade de gênero, né, não binaridade, faz parte de uma construção de identidade, né?
que está fora do especificado homem ou mulher, né? Que é o binarismo de gênero que a gente vê em todos os lugares do mundo, né? Que foi construído esse lugar de gênero mesmo, pautado na genitália, né? E foi muito por conta de uma ciência ocidental, branca, europeia, né? Que colonizou várias culturas para poder instituir essas normas de gênero, que são o homem e a mulher, e os papéis que esses gêneros vão estabelecer na sociedade. Tudo pautado na genitália, só que existem não só vários outros gêneros, e desde antes das colonizações, muitos povos, né, originários já tinham pessoas que não atendiam essas especificações de gênero, né, sendo homem ou mulher, e também pensando também em outras concepções de gênero que a gente não tem nem conhecimento, assim, porque muitos povos também foram extintos, né, nessas colonizações. Então, nem era sobre gênero, era outra questão. E ainda muitos povos originários ainda trazem essa questão de gênero muito atrelado ao espiritual, né? Então, tá para além dessa concepção de gênero que a gente tem hoje, que é ocidental, que é uma construção muito da colonização mesmo, né? Então, o binarismo de gênero, a não binaridade de gênero, ela vem nesse lugar de não só, né, se identificar com qualquer outra identidade que não seja homem ou mulher, mas também de questionar essas estruturas binaristas da nossa sociedade, que constroem esses papéis de gênero e que são mantidos, né, e fazem a manutenção também do patriarcado. Você poderia nos dar uma explicação dos termos cisgênero, transgênero, transexual e travesti? Bom, vamos lá, né? Cisgênero é a pessoa que, ao ser identificado no nascimento, né, vai fazer um ultrassom, ali se descobre o quê? A genitália do bebê, da criança que está sendo gestada. Essa genitália vai definir qual é o papel dela na sociedade, o gênero dela na sociedade. Então, a pessoa cisgênera é a pessoa que tem o gênero designado no nascimento ou antes do nascimento, né? E a pessoa vai crescer em conformidade com essa identidade, né? Com essa... Não é bem uma identidade, né? Essa cisgeneridade, ela é uma imposição. Tem muita gente que vai se identificar com isso e vai estar ok ser cisgênero, né? Agora, uma pessoa trans é o contrário disso, né? Mesmo vindo dessa dicotomia, né? Do ser e não ser. Mas, assim, uma pessoa trans, ela não vai se identificar com o que foi designado no nascimento, né? Então... pode ser uma pessoa que foi designada mulher no nascimento, por exemplo, e ao crescer se entende como uma pessoa transmasculina, né? Ou pode ser um homem trans, pode ser uma pessoa não binária transmasculina, pode ser, enfim, ou pode ser uma pessoa gênero, pode ser uma pessoa bigênero, enfim, ou pode ser uma travesti, né? E aí tem muita gente que usa o termo transexual ainda para se definir trans, né, em vez de transgênero, porque tá remetendo ao sexo, já tá diretamente ligado ao sexo. Então fez essa transição hormonal, fez uma transição estética, fez uma transição que remete aí ao sexo também, fez redesignação sexual. Então tá muito ligado essa palavra a esse conceito do que é ser trans. Só que, infelizmente, ao longo da história, esse conceito do que é ser trans, ele é muito binário e muito, tipo, eu nasci homem e virei mulher, entendeu? Tipo, um exemplo. Então, quando a gente fala de transgeneridade, a gente já tá falando de gênero, que é a identidade, tá ligado à identidade. E aí pode haver modificações ou não, né, na estética da pessoa. Então, pra mim, essa é mais uma diferença de nomenclatura mesmo, né? Tem gente que se denomina transexual, que já tá ligado, né, a esse conceito mais antigo do que é ser trans, e hoje a gente usa mais transgênero porque compreende que ser trans está ligado ao gênero e não a essas modificações, porque a pessoa trans pode fazer essa modificação, é normal, mas também pode não querer fazer, né? Que é o meu caso, por exemplo, sou uma pessoa trans masculina, tenho um cabelo curto, certo?
Mas eu não faço reposição hormonal, não tomo hormônio, não quis fazer isso, né? Desde o começo que eu comecei a me entender uma pessoa trans. Porém, eu uso binder, quero fazer mastectomia, quero fazer, né, a retirada do útero, né, que é a esterectomia. Então, tem algumas coisas que eu quero fazer ao mesmo tempo, tem outras que não. Entendeu? Então isso não é um padrão. Pra você ser uma pessoa trans, você tem que tomar hormônio. Pra você ser uma pessoa trans, você tem que fazer modificações na sua aparência. Não, isso não é uma regra, isso não é um padrão, né? Então eu acho que quando a gente associa mais ao gênero, é estar diretamente ligado ao não estou ligado ao gênero que me foi designado ao nascimento. Meu gênero é outro. Isso pra mim é a transgeneridade. Então, travesti é uma identidade nativa brasileira, né? Enfim, eu acho que tem outras transfemininas que podem falar mais profundamente sobre isso. Travesti foi um termo que foi apropriado pelas transfemininas do Brasil, porque era um termo utilizado para ofender mesmo, né? Falar, aquele travesti, e sempre no masculino, né? Então as travestis pegaram esse termo, se apropriaram dele como uma questão política mesmo, se afirmar fora desse padrão binário de gênero e também para se afirmar nessa identidade feminina. Então travesti é uma identidade política brasileira, né? Que a gente pode considerar em Abya-Yala também, né? América Latina, né? Como uma identidade transfeminina. Porém, isso não é uma regra, né? Lembrando, cada pessoa vai sentir sua identidade, vai ter sua compreensão de gênero e que a gente seja livre, né, para se apropriar das nossas identidades e subvertê-las também se necessário. Travesti é uma identidade transfeminina, é isso. Falar sobre a linguagem neutra ainda gera muito ruído. Pessoas que não aceitam e até debocham do uso dela. E tem aqueles que se encontram perdidas, sem entender o que é a linguagem neutra. Você poderia nos definir o que é a linguagem neutra? E você conseguiria dar alguns exemplos para a gente e para quem está ouvindo como é possível começar a usar a linguagem neutra no nosso dia a dia? Certo, então a linguagem neutra é uma forma de linguagem que a gente está utilizando, né, algumas regras gramaticais do português normal, padrão, que é o coloquial, que é o ensinado nas escolas, para subverter mesmo a forma como a gente lida com o genérico masculino, que é implementado pela língua portuguesa para se referir, né, a coletivos, para falar no plural, né? E também para a gente parar de demarcar gênero na hora de se referir a pessoas que não têm realmente a vontade de usar um pronome masculino ou feminino e que preferem usar pronomes neutros. E também para respeitar a identidade de pessoas não binárias, né? Isso eu incluir também pessoas não binárias na nossa comunicação. Eu acho que é o mais importante também. Então, assim, por exemplo, vamos supor que tenham 50 pessoas numa sala. 49 dessas pessoas são mulheres, são transfemininas, são travestis, né? 49 delas. Entra nessa sala um homem. E detalhe, eu não disse se é um homem cis ou trans, é um homem. Ele entra nessa sala. Vamos supor que seja uma entrevista de emprego. E aí vem uma pessoa do RH da empresa e vem falar com todo mundo. E aí, por conta desse homem, todas as pessoas que estão nessa sala vão ser tratadas no masculino, por conta do masculino genérico. Isso é certo? Isso é justo? Sendo que a maioria são mulheres? E isso não acontece se for o contrário, né? Se a gente tiver 49 homens numa sala e entra uma mulher, né? Não vai acontecer isso. Ela vai ser... todo mundo vai falar no masculino. Só que se você fala no feminino, quando tem 49 mulheres numa sala e um homem, esse homem ele vai se sentir invalidado, ele vai se sentir desrespeitado. E não se pode ferir a masculinidade de um homem, né? E aí eu vou além. E aí, tipo assim, então vamos falar no feminino, já que a maioria são mulheres, né? Só que, imagina que quem entra nessa sala, agora sim, é um homem trans. Então, quando você trata tudo no feminino, você pode ofender esse homem trans. Porque, de fato, ele tem uma questão ali, né? Ele é uma pessoa trans, ele tem que ser respeitado pelo nome dele. Então, pra gente não... Vamos no neutro,
né? Vamos falar no neutro? Fala todes, em vez de todos. Fala amigues, em vez de amigos. A gente não precisa também fazer essa mudança, né, na língua, na palavra toda vez. A gente fala pessoal. Fala turma, galera, bonde. E aí, gente, como é que vocês estão? A gente não vai ficar também usando recurso da própria língua o tempo inteiro, porque às vezes, em vez de você falar aquela pessoa que é formada em farmácia e tá me atendendo na farmácia, você fala farmacêutica e pronto. E pronto, tá no neutro, entendeu? E também tem isso de não ficar apontando e demarcando o gênero nas pessoas sem antes saber qual é o gênero delas, sem antes saber quais os pronomes que elas preferem. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa na rua, tá do lado no ponto de ônibus, tá indo pegar o ônibus, você fala, tá vendo aquele cara que tá do lado no ponto de ônibus ali? Você sabe se é um cara? Sabe qual é o gênero dele, delas, enfim, sabe qual é o pronome que essa pessoa usa? Não sabe, então a gente fala, aquela pessoa que tá no ponto de ônibus ali, ou a gente pode falar, aquilo que tá ali parado no ponto de ônibus, parade no ponto de ônibus, né? Então, assim, é uma questão de prática também, né? Da gente ir praticando no nosso dia a dia, né? Mas o mais importante é a gente pensar que pessoas não binárias usam pronomes neutros. Algumas, né? Não todas. E a gente precisa respeitar os pronomes das pessoas. Porque se a gente não respeita a forma como as pessoas querem ser tratadas, por que não tá sendo respeitado, saca? Porque você acredita que só existem 2 gêneros e é isso e blá blá blá. Não é bem assim. As pessoas têm as identidades delas e elas vão se sentir mais confortáveis com a forma como elas quiserem ser tratadas. E é isso, tá ligado? Então, tipo, a necessidade de usar a linguagem neutra é para tirar o sexismo binário da nossa língua, subverter a nossa língua, porque ela também é uma ferramenta de colonização. Então a gente está decolonizando através da nossa língua e também incluir pessoas não binárias que usam pronomes neutros ou não, porque se eu estou num lugar que tem alguém falando com um monte de gente e usa pronome neutro, eu me sinto incluído, mesmo que meus pronomes são masculinos, entende? Porque eu percebo que essa pessoa já tem um outro entendimento sobre a comunicação dela e como ela tem que abranger outras identidades. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o mais importante é perguntar, sabe? Se você não sabe como falar com a pessoa, se você tá aberto, né? A trocar ideia, se você quer conversar, se você quer entender, se você não tá ali pra julgar, se você não tá ali pra ofender, o mais importante é você estar disposto também a ouvir. Então, como que você quer ser tratado? Quais são os seus pronomes? Que pronomes você prefere? Né? Você não precisa chegar falando, e aí mina, e aí mano, e aí mani, até acertar, né, e atirando no escuro. Até lá você pode ter ofendido a pessoa 2 vezes até chegar. Só que é isso, né, tem coisa que a gente entende, tipo assim, a tiazinha na minha quebrada, ela vai me chamar no feminino, no masculino, na cabeça dela eu não vou ter tempo de falar, então tia, é o seguinte, meu pronome é assim, assim, assado. E será, sei lá, tem gente que tanto faz, sabe? Dane-se. Tem gente que vai errar o pronome porque tá acostumado a trabalhar, sei lá, assim sempre. E, sei lá, a cabeça funciona no automático. E não é na intenção de ofender. E tem gente que vai olhar pra você, vai saber seus pronomes e vai te ofender. E vai falar assim, não, seu gênero não é esse. Você nasceu mulher e vai morrer mulher. Porque Deus quis assim, entendeu? Para onde vai esse discurso? Qual é a intenção das pessoas? Então dá para saber qual é a intenção das pessoas. Tem também aquele negócio do descomprometimento, né? De tipo, eu tô aprendendo ainda. Você me desculpa? Tá bom, só que a pessoa não aprende. Você corrige ela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez você fala, você tá me tirando, parça? Qual que é a fita? Entendeu? E acontece mesmo, já aconteceu comigo. Tem uma irmã de santo minha que, ela é mó da hora, mó carinhosa, pá. Só que sempre errava meu pronome, sempre. Aí eu falava, não, tudo bem, irmã, tudo bem. Tranquilo, na próxima você me chama no masculino. Demorou? Todo mundo no terreiro me chama no masculino. E aí, na última vez que eu tava fazendo um trampo pra ela, inclusive. Ela, não sei o que lá, irmã. Eu falei, é o seguinte, na próxima eu apago tudo que tá aqui na minha frente. Aí ela, não, desculpa. Aí parou. Vocês entendem? Que é sobre também como a gente se posiciona e fala, eu não vou aceitar isso. Saca?
Não é porque você é minha amiga que você pode me tratar dessa forma, né? Eu tô te respeitando, você tem que me respeitar também, entendeu? Júpiter, existe um projeto de lei como o 4.893-20, proposto pelo deputado Léo Mota, que coloca como crime abordar conteúdos ligados à ideologia de gênero nas unidades de ensino. E outro, projeto de lei 5.248-20, que proíbe o uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino. Como você analisa a proposta como essa? Como isso afeta toda a população e anula essas múltiplas existências no mundo? Primeiro a gente tem que entender a quem isso atende. Você acha que essa galera tá realmente preocupada com a educação das pessoas? Você acha que... Mano, agora olha o histórico dessa galera aí. Vê quantos projetos de lei levantou pra educação de fato. Se conseguiu uma liminar pra aumentar a verba das escolas, se conseguiu construir uma sala de ciência na escola pública, se conseguiu fazer alguma atividade extracurricular com as crianças da escola. Vê se tá preocupado de fato com a educação das crianças, com o futuro das crianças. Não tá. Tudo que essas pessoas querem é perseguir pessoas trans e, principalmente nesse caso, pessoas não binárias. Porque não aceitam a existência de pessoas não binárias. E querem perseguir e usam o poder e as ferramentas de poder que eles têm por estar dentro do Estado. Dentro das ferramentas do Estado. Isso é covarde, isso é nojento, na verdade, porque em vez de estar fazendo algo de fato para ajudar a molecada na escola, tá o quê? Implementando lei para proibir linguagem neutra, para excluir pessoas trans não binárias, perseguir pessoas trans, pessoas LGBT, né? Porque fala de ideologia de gênero, para eles esse é o termo, né? Ideologia de gênero, como se fosse só uma ideia, não de fato uma vivência. E é nesse lugar que eles querem colocar pessoas trans. No lugar das ideias, no lugar da neurodivergência. Falar que a gente é louco, que a gente não sabe o que a gente tá fazendo, porque isso é um distúrbio mental. A gente tava no CID até ano passado, ano retrasado, de distúrbio psicológico, como transgeneridade e homossexualidade também, né? Que eles amam colocar, né? Homossexualismo, né? Como doença. E fizeram isso com pessoas trans, e ainda fazem, na verdade. O bagulho ainda repercute nesse lugar. Que você tá louco, você não nasceu desse gênero, você tá ficando doido. Imagina então, se já era um discurso feito, né? E sempre foi feito para pessoas trans binárias, que estão dentro de alguma binaridade. Imagina pessoas não binárias, que estão completamente descoladas desse conceito de gênero. E fala, meu gênero não tem nada a ver com homem ou mulher mesmo. Meu gênero é chuva, nuvem, flor, céu, floresta. Foda-se, qualquer coisa, entendeu? Menos o que vocês impuseram para mim. Saca? Então essa galera fica louca, porque a gente tá de fato subvertendo as normas que eles colocaram pra gente. A gente tá de fato olhando pra tudo isso que eles construíram e falando, isso não me serve. Pega isso aqui, coloca na sua mochilinha e vai passear pra longe de mim. E aí eles usam as estruturas do Estado pra poder diminuir, pra poder excluir, pra poder segregar, pra poder proibir, né? E a gente não ter o acesso à inclusão que a gente precisa de fato. E aí continua o preconceito, continua a transfobia, e principalmente no ambiente escolar, com crianças que estão numa fase de precisar debater sobre isso para se entender e para não praticar o crime de violência, de ódio. E não é feito isso, porque é ideologia de gênero. Por que eles têm tanto medo, então, que as pessoas se entendam como LGBT? Né? Por que tem tanto medo de se entender como trans? Qual é o medo dessas pessoas? O que isso afeta a vida delas? É porque a gente vai mexer nas estruturas de poder delas, principalmente do patriarcado, né? E aí é um grande problema para eles. Como é que eles vão controlar a população, sendo que elas não se encaixam em nada do que a gente propõe? Acho que é o maior medo deles. Júpiter, como você acha que subvertendo essas normas de gênero afeta a estrutura do patriarcado? Porque o patriarcado ele se estruturou, né, pela colonização, e a colonização imprime, né, pela catequização, né, de colocar o homem e a mulher
ambos em um papel de gênero estabelecido em o homem prover a casa e a mulher cuidar das crianças e trabalhar, né, praticamente num contrato de exploração para manter a casa e a prole, e esse homem que vai prover o sustento para essa família. Então, o núcleo familiar que o patriarcado criou, ele serve para manter o capitalismo funcionando. Por quê? Porque enquanto o homem trabalha, né, e ele vai depender muito tempo trabalhando, ele não vai ter tempo para cuidar de casa nem de criança. Enquanto ele trabalha ali, esse núcleo familiar, ele tá funcionando de outro lado. Então, existiu essa concepção, e ainda existe, né? Essa concepção do núcleo familiar. O homem provedor e a mulher, que é a mantenedora. No matriarcado, por exemplo, seria o contrário. A mulher provedora, o homem, né, ficaria a serviço da casa. Ou de uma outra maneira também, né? Se a gente for olhar para as tradições dos povos africanos, enfim. Mas o patriarcado, ele prevê poder, né, para o homem. Ele dá poder para esse sujeito que vai manter a casa. Então, a gente vê os índices de violência contra a mulher, né? Porque existe esse poder da figura masculina dentro desse núcleo familiar. Por que tem tantas pessoas trans que são expulsas de casa? Porque a estrutura familiar não foi feita para essas pessoas, saca? Ela foi feita para manter a cisgeneridade. A cisgeneridade faz a manutenção dessa estrutura também. Então, quando a gente fala de subverter gênero, de subverter de terrorismo de gênero, porra, não vou me sucumbir a essa estrutura, a gente tá falando de fato de não sucumbir a essa estrutura, porque essa estrutura funciona dessa maneira, sacou? Então, vagas para homens, vagas para mulheres. Pega a visão. No lugar que colocam a gente o tempo inteiro, baseado na sua genitália, tipo assim, ei, tira a mão daqui, não é pra você ficar olhando pra cá. Ei, cuide sua vida, entendeu? Mas não. Quem detém dos cargos, né, de gerência, de alto escalão, presidência, diretoria, homens, a maioria. Poucas mulheres. E aí, quando a gente vai falar de raça ainda, fazer um recorte pra raça, quantas mulheres pretas, quantos homens pretos, né? Mas assim, dentro desse lugar de poder. Agora, olha pra população LGBT. Aonde trabalha a população LGBT? Telemarketing. Olha pros telemarketing. Entendeu? Olha pra central de atendimento, telefonia, a galera, tipo, aonde McDonald's. Sacou? Sabe onde tá essa população trabalhando? Não tá em cargo de poder também. Nossa, esse assunto é uma briga muito forte. Acho que uma coisa aqui que eu pensei também é que eu tenho um amigo que ele é muito meu amigo, ele fica, tipo, lá em casa bastante. Aí toda hora, assim, aí também vamos dar um rolê, ele passa lá em casa, pá. E eu tenho um sobrinho de 5 anos. Aí, beleza. Aí ele chegou em mim, meu sobrinho, e falou assim: ô tia, o Gerson, ele é o seu namorado? Aí eu falei assim: não, ele namora um menino. Ele, quê? Aí eu, ele namora um menino, igual a tia também namora menina. Aí ele, quê? aí eu fico, tipo, pensando, né? Porque ele também tá na fase de aprender agora, de escrever o nome dele, essas coisas, indo pra escola. Aí eu fico pensando, agora levando, tipo, pra uma ideia mais futurística, porque eu gosto de pensar muito, tipo, em novas narrativas, né? Tipo, como que seria, tipo, imagine se tivesse, tipo, 50 crianças numa sala de 5 anos e essas crianças, elas começassem a aprender sobre linguagem neutra, sabe? Sem essa imposição de papéis sociais, até tivesse outras narrativas, tá ligado? Outras pessoas que elas pudessem se inspirar e que não fosse, tipo, levando para um gênero feminino ou masculino. Como que você acha que seria? Já leu aquele livro 1984? Não é? Como que eles fazem para as crianças seguir um comportamento? Choque. Você lembra? Que elas iam seguir o bagulho e chegava lá e pum, choque. Então, elas cresciam já na vida, não sabia nem porquê, mas sabia que não podia chegar em tal lugar, porque se ela chegasse ali, tomavam um choque. Tipo, é a mesma coisa com gênero.
Antes de nascer, o gênero já tá estabelecido. Você cresce num quarto rosa, você vai dormir no rosa, acende a luz, é rosa. Você é um cabresto que se coloca ali na pessoa, pum. Seu mundo é rosa, filho. Nem olha pro outro lado. Não pode cruzar essa linha. Tem um vídeo que eu postei no meu perfil. Pra quem não me segue, segue lá, @Júpiter com 2 sets no lugar do T. Eu vou mudar meu link pra esse. Com 2 sets no lugar do T. Mas eu coloquei falando de... Como é o nome da criança agora? Acho que é Zion. Não lembro o nome da criança agora. Mas assim... E mãe dessa criança é uma pessoa não binária também, de gênero fluido. E ele criou essa criança sem demarcar gênero, sem essa imposição de gênero. Conversando sobre gênero desde o nascimento, para que essa criança se sentisse mais confortável com todas as opções que ela tinha e decidisse, quando tivesse mais consciência para isso, de falar, pô, prefiro tal coisa do que tal coisa, entendeu? E identidade é sobre isso, no final das contas. É sobre você se identificar com algo que vai te atender melhor. Então, essa criança, Zig, eu acho, não lembro o nome dele, mas cresceu nessa liberdade de entender gênero, de entender não binaridade, de entender pronome, de entender a liberdade que ela tinha para poder brincar com todos os brinquedos, para poder vestir todas as roupas, para escolher tudo que ela quisesse, o cabelo, tudo. E aí, quando fez 5 anos, essa criança escolheu os pronomes masculinos e entendeu que era um menino, né? Tá vendo? Ela cresceu sem essas imposições e ainda assim entendeu que o gênero que, né, pelo menos 5 anos, pô, já dá pra ter uma noção. Já dá pra ter uma noção do que você quer, porque quando você pega, hoje em dia, né, a criação que as crianças têm na escola, a educação que se tem, que se dá, gênero é uma coisa muito pautada. Vamos fazer uma fila, os meninos pra um lado, as meninas pro outro. Sempre foi assim, velho, desde que eu me entendo por gente antes até. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, todo mundo. 2 filas, meninos e meninas. Tinha escola só pra menino. Tinha escola só pra menina. Isso até hoje. As arquiteturas, os prédios, elas são divididas dessa maneira. Pra ter uma área pra mulheres e uma área pra homens. Tudo muito dividido. Então, a criança tá ali, tipo, você é menina? Então você fica desse lado, eu fico desse, se eu sou menino. Então, quando me tromba na rua, as crianças mais fazem você é menino ou menina? Aí eu agacho e falo, então, eu não sou nem menino nem menina. E eu também sou um pouco dos dois. Às vezes eu sou mais menino, mais menina, mas eu não sou nenhum dos dois, na verdade. A criança fica assim, pode crer. Dá pra entender, ela entende, pô. Igual quando eu mudei de nome, né? Eu tenho 3 sobrinhos que eu amo demais, que são filhos da minha amiga, que é a Camila Diadê. E os filhos dela, né, o Esther, Mário Jorge... Aliás, a Esther, o Mário Jorge e o Moisés, né, são minhas paixões de vida. Então, quando eu mudei o nome, eles acompanharam essa vivência, né? E aí o Mário Jorge chegou em mim e falou assim, tio, por que você mudou de nome? Aí eu virei pra ele e falei assim, mano, você tem um sapato que não entra mais no teu pé? Ele falou, tenho. O Moisés tá usando agora, né, que é um pequenininho. Eu falei, sim, tive. Aí eu falei assim, então, é tipo isso. Meu nome já não cabia mais em mim. Então eu escolhi outro. Aí ele, entendi. Essa parada. Nossa, esse exemplo foi tudo. Júpiter, você comentou sobre sexismo na língua. Explica um pouco isso pra gente e como isso se relaciona com a colonização. Então, a língua, né, quando os colonizadores chegaram aqui, eles trouxeram, né, a língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela veio do latim, né, também. E no latim, o masculino, ele virou genérico porque foi se abreviando do latim para o português, né, o masculino, em vez de o neutro, porque existia o neutro no latim, né, só que aí na hora de passar... E também para atender os interesses da colonização, né, da burguesia, né, que é justamente o de demarcar gênero ali, né, porque a igreja que comandava esse estado sempre foi assim, não muda muito, né, porque olha a bancada evangélica ali em cima, a gente sabe disso.
Então, por que a igreja comandava o Estado? Porque existiu também uma questão de atender os interesses binários dessa colonização. A língua portuguesa trouxe junto dela esse masculino genérico, onde os homens iam ser privilegiados. Sempre foi assim. E aí, quando chegou, os milhares de povos originários que já estavam aqui, que foram assassinados, que foram colonizados, que foram escravizados, esses povos, eles passaram por essa catequização, e dentro dessa catequização aprenderam a língua portuguesa. Então a língua portuguesa já foi ensinada de uma maneira violenta. Já começou na violência já, mano. Entendeu? O bagulho já é violento de lá já. Tá ligado? Você acha que eu vou ficar... Ai, mas a língua portuguesa tem que ser mantida... Dá licença, né, mano? O que tem que ser mantida é a nossa integridade quanto ser humano. O jeito que a gente tá se tratando, se respeitando. É isso que tem que ser mantido. E esse sexismo, ele vem na língua, implementado. Porque existe esse masculino genérico, que é sempre puxado pro... Vamos falar de todos, em vez de todes, em vez de todas. Né? Se tem um homem, uma presença masculina dentro de um coletivo, vai sempre pra esse sexismo, né? De prevalecer o homem, prevalecer essa identidade masculina. E é isso, assim. Uma coisa que emergiu da conversa que tivemos com o Alex foi o quanto ainda é difícil pensar na linguagem neutra. Porque, tipo, a gente tem dificuldade até pra saber o que é pronome. Como que você vê isso? É isso, né? A educação que a gente tem nas escolas, o sistema de ensino que a gente tem, não prioriza certas questões. Vai priorizar os interesses do capitalismo, do capital. Né? Então, por que você tem mais aulas de matemática do que, sei lá, de artes? Por que você tem mais aulas de português e nem tantas de matemática? Tipo assim, são equivalentes às vezes, né? Português e matemática. Mas por que você aprende mais certas coisas do que outras? Sendo que a língua portuguesa te dá uma amplitude de coisas pra você saber e conhecer sobre. Tipo assim, fala 2 desinências aí do bagulho. Sabe o que é desinência? Eu não sabia também, eu fui entender quando eu fui estudar linguagem neutra, sacou? Então, tipo assim, quando a gente pega e fala, mano, vou estudar o português baseado nas regras gramaticais que envolvem gênero, a gente vai descobrir outras questões. Mas isso não é interesse de ninguém ensinar, né? E aí também muito menos de aprender. Sendo que o nosso sistema é baseado justamente no que a gente só vai absorver aquilo que nos dão, né? Então é isso, assim, mas ao mesmo tempo, hoje eu já vejo uma geração que tem mais disposição para entender essas coisas. Tem um vídeo muito bom que eu vi no TikTok um dia, que era o seguinte: um pai chegava, uma menina tava com o celular e chegava no pai dela e falava, quais são os seus pronomes? Aí ele, pronomes? Aí ela chegava no irmão dela mais velho, quais são os seus pronomes? Aí ele, meu sobrenome é Silva. Aí ela chegava no irmão mais novo dela, quais são os seus pronomes? Ele dele. Saca? Tipo, ele sabia o que era. O pai dele, o irmão dele mais velho não sabia, mas ele sabia. Então, assim, a gente tá ampliando a discussão sobre. A gente tá chegando em outros lugares e eu acho que é sobre compartilhar conhecimento mesmo. Eu sei o que é isso, eu posso te ensinar, saca? E como você enxerga que a gente consegue trazer esse debate pra mais perto? Pô, que é isso, é que tudo que a gente vai colocar dentro da nossa sociedade exige uma certa disposição, né? Quando a gente vai discutir com a galera do gado lá, tem que ter paciência, tem que ter disposição até se chegar num ponto de provar que você tá errado, velho. Tá ligado? É a mesma coisa quando a gente vai introduzir qualquer assunto dentro da sociedade. Vai falar de racismo, vai falar de gênero, vai falar de capacitismo, vai falar de gordofobia. Você tem que ter um pouco de paciência e disposição para dialogar. E tem que ter o outro lado de estar dispostos a ouvir também, né? Então tem que ter esses dois lados da comunicação. E eu acho que, pra gente popularizar melhor, eu acho que primeiro, né, a gente vai fazer esse trabalho de formiguinha, de 1 a 1,
e conversando, e trocando ideia, e falando com seu vizinho, sua vizinha, e falando com as pessoas da sua comunidade, e falando com as pessoas que estão no seu convívio, com suas amizades. Pô, isso aí é o passo do trabalho de formiguinha, já que a gente não vai contar com o governo federal, né, para promover o ensino de linguagem neutra nas escolas. Não nesse momento e não sei se nos próximos, mas assim, eu posso fazer isso, sabe? Eu posso trocar uma ideia, dar um workshop de linguagem neutra, inclusive tenho feito isso. A galera cola pra assistir a aula, isso é massa, entendeu? Ou eu posso, sei lá, dar uma oficina de linguagem neutra dentro de uma escola, se a direção da escola for da hora, for aberta a isso, entende? Tipo, e é isso, é um trabalho de formiguinha, hein? Que a gente converse mais sobre e tenha uma amplitude de diálogo maior, né, que alcance muitas pessoas, e eu acredito muito nisso. Ao mesmo tempo, essa mesma rede social promove um ódio, uma perseguição a existências trans, e principalmente não binárias nesse caso, que é de demonizar, de execrar, de difamar, que tá, ai, não mexam no meu português, porque não sei o que lá, pelo amor de Deus. Você come pão francês, comida japonesa, fala McDonald's, pede delivery, tudo dos outros países aí pra falar, pra mudar um E na palavra ali, pra não ofender os outros. Ai, não mexe na minha língua portuguesa. Pelo amor de Deus, de 5 gírias que você fala, 4 é gló, não sei o que lá, skr e... Porra, velho. Skincare, fazer skincare. Ah, pelo amor de Deus, mano. Nem abajur é uma palavra portuguesa de fato, mano. Vocês querem para defender o português? Sai fora, vai procurar o que fazer. Boa. E, Júpiter, me conta um pouco como a sua arte, o seu trampo, expressa a sua identidade. Pô, acho que total, né, velho? Inclusive, meu trampo, né? É foda falar isso. Mas assim, o Rap Plus Size é um trampo muito aberto que tem eu e minha parceira Sara Donato pra gente falar justamente sobre isso, pra gente debater assuntos importantes. Então, quando a gente começou lá atrás falar de gordofobia, de machismo, de racismo, trazer outras pautas pro nosso trabalho, a gente tá aberto também a falar sobre gênero hoje, né? Inclusive no último disco que a gente lançou, que é a Grandiosa Imersão em Busca do Novo Mundo, eu falo sobre gênero, eu falo sobre essa transição, sobre essa identidade, né? E isso tá se revertendo também nos próximos trabalhos que eu vou lançar, né? Como artista solo, porque antigamente, né, quando eu lancei o meu primeiro trabalho solo, que é a Arte da Refutação, ainda tá com o nome antigo, né? Tá como Issa Paz. Mas hoje eu sou o Júpiter, não sou mais Issa Paz. Esquece Issa Paz, velho, não tem mais, tá ligado? Como que eu vou falar de mim usando um bagulho tipo antigo, assim? Aquilo era sobre mim lá atrás, tá ligado? Pode ser que se comunique com outras pessoas ainda, mas comigo não me comunica mais. Então eu tô trabalhando num disco chamado RG, que vai sair em 2022 aí, né? Vamos esperar. E ele vai falar um pouco desse processo, dessa transição, dessa arte. E total se comunica... Mano, o fato do meu gênero ser fluido faz com que minha arte seja fluida para vários caminhos. Que eu seja muito versátil, que eu cante desde samba até um drill, até um funk, até vários bagulho. Porque eu gosto disso, mano. Eu não gosto de ficar parado num lugar só, não. Eu sou muita coisa. E a arte ajudou você no processo de identidade de gênero? Pra caralho, eu não vou falar palavrão não, mas demais. Inclusive meu processo de transição, de identificação como uma pessoa não binária foi na rua, mano. Foi no hip hop, foi na Batalha Dominação, foi ao lado de pessoas trans que estavam ali fazendo o mesmo movimento, Islã Marginália, tá ligado? Os movimentos dentro da cultura hip hop, da cultura marginal, preta, periférica, dos slams, foi ali que eu me entendi. Foi com várias pessoas ao meu redor, sabe? E não vou nem citar nome, porque é muita gente, né? Foi só uma pessoa ou duas, não, viu? Deixa o recado. E fora, né, que o meu processo foi de autodescobrimento também. Foi de usar meu lado autodidata aí pra ir pesquisar, pra ir saber o que era. Pra não ficar falando merda, só repetindo o que os outros falam, né? Então eu fui atrás. Mas assim, a arte, o hip hop veio e fez assim, ó. Linda Quebrada, vou citar. Linda Quebrada porra. Fez assim, ó. Ei, presta atenção. Olha aqui, ó. Esse bagulho é real. E eu já tava num processo de, tá ao lado das mulheres dentro do hip hop, tá num debate de gênero dentro do hip hop,
pô, esse bagulho foi só abrindo portas, assim. Você vai entrando, quando você vai ver, pô, é isso, tá ligado? E é isso. Júpiter, foi uma troca muito boa. Eu queria saber se tem alguma coisa que você queria complementar, que eu não perguntei, que acha necessário falar. Enfim, me sigam lá no Instagram, certo? Clica no link da bio, baixe meu e-book, Escrevivência Não Binária. Qualquer quantia que você quiser e puder contribuir, certo? É um e-book que tem 5 poesias, tem também eu falo muito da minha relação do meu corpo gordo, dissidente, com a minha transgeneridade. Então, pra quem quer aprender mais, entender mais, né, e conhecer um pouco mais da minha história, baixa ali Escrevivência Não Binária. Foi o primeiro volume, né? Quem sabe vem um volume 2 aí. E muito obrigado pelos aprendizados, muito obrigado pela troca. Tenho certeza que hoje foi um dia muito rico pra mim, pra Vitória. E é isso, obrigado por participar do Segredo das Margens. Que isso, eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo acolhimento que vocês deram, por toda essa troca, pelo cafezinho que tá sensacional, de bom, e nós estamos juntos. Segredos das Margens. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina de Botucatu ouviu 6.000 pessoas em 129 cidades, de todas as regiões do país. A partir dessas amostras, os profissionais envolvidos realizaram uma estimativa que 2% da população adulta brasileira se autodeclara como transgêneros ou não binariês, números que representam cerca de 3 milhões de pessoas. Os resultados da pesquisa apontam que pessoas identificadas como transgêneros representam 0,69% da amostra, enquanto os indivíduos não binariês representam 1,19%. Mas vale ressaltar que os autores dessa pesquisa reforçam que os 2 termos adotados na pesquisa não são capazes de abranger todas as diferentes identidades de gênero. Aí eu fico pensando, por que mesmo assim a nossa cultura tenta criminalizar essas discussões? Em 2020, um projeto de lei 4.893/20, proposto pelo deputado Léo Mota, torna crime a conduta de professores da rede municipal, estadual e federal de ensino que adote, divulgue, realize ou organize políticas de ensino no currículo escolar, disciplinas obrigatórias, complementar ou facultativas, ou ainda atividades culturais que tenham conteúdo de ideologia de gêneros. Mas por que é tão difícil para nós, pessoas binárias, sair desse papel social que foi aprendido como feminino e masculino? Um dos motivos é a nossa própria linguagem, que nos influencia a pensar dessa forma, desestabilizando as normas. No estudo da linguagem e na vivência em sociedade, os gêneros feminino e masculino costumam ser os únicos sobre os quais aprendemos, não é mesmo? Assim, grupos LGBTQI+, mostra, com a linguagem neutra, as diversas existências possíveis além do binário homem e mulher, feminino e masculino. O termo não binário pode compreender pessoas trans, pessoas de gênero fluido, pessoas intersexo, pessoas agênero ou simplesmente qualquer pessoa que não se sinta contemplada pelo binarismo. Será que é por isso que o nosso Congresso tenta proibir? Será? O projeto de lei 5.248/20 proíbe o uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições públicas ou privadas no ensino da língua portuguesa, no ensino básico e no superior também. A proposta inclui a vedação em documentos oficiais dos entes federados, em editais de concursos públicos, assim como ações culturais, esportivas, sociais ou publicitárias que tenham verba pública de qualquer natureza. Fala sério, né? Mas, por que o Estado, ao invés de explorar a diversidade e pluralidade de seus cidadãos, prefere limitar e enquadrar todos dentro de um gênero socialmente estabelecido? Segredos das Quero Margens. encerrar o app de hoje lendo um texto que peguei no Manifesto Willy para uma comunicação radicalmente inclusiva, feito pelo Instituto Sexbox.
Illy é uma realidade concreta que deve ser reconhecida. Verbalizar também é uma forma de existir. Damos nome ao novo para que Illy tenha um lugar legítimo em nossa realidade. Illy carrega a ultrapassagem do binário. Não é só neutro, é político. Não é fechado, é expansivo. Illy é uma realidade concreta que deve ser reconhecida. Verbalizar também é uma forma de existir. Damos nome ao novo para que Illy tenha um lugar legítimo em nossa realidade. Illy carrega a ultrapassagem do binário. Não é só neutro, é político. Não é fechado, é expansivo. Illy vibra o som sutil que equilibra nem A, nem O, nem U. Um som forte, fluido. Illy traz a estranheza que questiona os conceitos definidos, que muitas vezes não definem. Muitos encontram formas de escrever. Ainda é difícil falar. O Illy agora vai solucionar. Illy abre um caminho vocal para que o pensamento compreenda mais nuances, para que a inclusão não seja só nos bastidores, para que o discurso possa ser ouvido por todos, para que a realidade se transforme e que ela se remolde para abarcar todas as possibilidades do humano. Segredos das margens. E por hoje é isso. Espero que essa escuta tenha feito você refletir e que esse papo não acabe aqui. Manda lá nas nossas redes sociais se você faz uso da linguagem neutra ou se você pretende fazer depois de nos ouvir. Agora, a Tamires e a Luana vão entrar na voz para passar alguns avisos. Gente, esse podcast é quinzenal. Estará sempre disponível para vocês compartilharem. O podcast Segredo das Margens tem patrocínio da 4ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e conta com o apoio da Fundação Ford Foundation e da família Quiprocó. Desenrola e não me enrola. E você aí que nos ouve, tem alguma história que nunca contou pra ninguém? Eu sei que você tem. Compartilhe ela com a gente. Se você preferir, vai ser totalmente anônimo e vamos proteger a sua identidade. O nosso telefone é o 11 65 76 0659. Vem de zap, vem! Você pode ouvir a gente no Spotify e no YouTube. Acompanhe outras notícias pelo nosso boletim do WhatsApp. Basta se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido e tem roteiro por mim, Vitória Guilhermina, e Tamires Rodrigues e Luana Santos. Trilha sonora de Jonas Rosa, identidade sonora da família Quiprocó. E por hoje é isso. Encerro no mesmo flow do começo com outro trecho do som Corpo Sem Juízo, de Jupe do Bairro. Até o próximo segredo. Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia. Engulo a saliva da minha própria rebeldia. E quem diria que um dia se eu me ouviria falar? É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar. Tardia, e sinto que aqui não posso caminhar. Meu corre é longo, mais um pulo, chego onde quero chegar. Por onde quero, posso até chegar numa ilusão, mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração.